A guerra teórica é a mais impiedosa ao longo do tempo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Sil, revisado e narrado por Coreia com K. Existem diversas escolas de economia, cada uma com suas próprias abordagens e teorias sobre como essa matéria funciona e como ela deve ser estudada e entendida. Nós, aqui do Visão Libertária, defendemos a escola austríaca, que está longe das ideias das inúmeras outras que são comentadas ao longo do vídeo. Podemos citar como as principais escolas a ortodoxa, que incluem a escola clássica e a de Chicago, e a escola heterodoxa, que abarca a escola marxista, a keynesiana e a feminista. Cada uma delas tem suas próprias visões, embora distorcidas, sobre questões como a oferta e demanda, inflação, taxa de juros e, principalmente, o papel do governo na economia. A escola de pensamento econômico ortodoxo é uma corrente de pensamento que se baseia nas teorias econômicas clássicas de economistas como Adam Smith e David Ricardo. Ela enfatiza a importância do livre mercado e da oferta e demanda para determinar os preços e a produção de bens e serviços. Ela tem suas raízes nas teorias econômicas clássicas do século XVIII e XIX, desenvolvidas para atender o arranjo do livre mercado industrial emergente da época. Essas teorias foram amplamente aceitas e utilizadas pelos economistas até o início do século XX, momento que os governos começaram a fazer inúmeras elucubrações do orifício corrugado na economia, gerando a crise de 1929, que sacramentou o fim da escola clássica. Os argumentos do pensamento ortodoxo podem ser resumidos em 3 pontos. Primeiro, ela enfatiza a importância do livre mercado e da oferta e demanda, para determinar os preços e a produção de bens e serviços. Segundo, ela rejeita a intervenção governamental na economia, argumentando que ela pode criar distorções e ineficácias. E terceiro, ela defende a ideia de que a economia é uma ciência neutra e independente das condições sociais e políticas. Seus seguidores acreditam na teoria da mão invisível, que afirma que o livre mercado consegue atingir o equilíbrio de forma espontânea, sem a necessidade da intervenção governamental. Os economistas clássicos acreditavam que a oferta cria sua própria demanda e que o livre comércio é benéfico para todas as partes envolvidas. Eles acreditam também que a economia é capaz de se autocorrigir em caso de desequilíbrio, como aumento da oferta de trabalho ou queda nos salários, levando a uma diminuição da produção e aumento de preços. No entanto, seus seguidores ainda defendem a existência de um governo como uma suposta segurança. Já a escola de Chicago se desenvolveu a partir do trabalho de economistas como Frank Knight e Milton Friedman, que trabalharam na Universidade de Chicago posterior à década de 1920. Ou seja, ela surgiu como resposta à grande crise financeira da época. Essa linha de pensamento econômico defende a ideia de que o livre mercado é o melhor mecanismo para alocar recursos e estabelecer preços, e que o governo deve ter um papel mínimo neste palco, limitando-se a garantir a propriedade privada e a competição leal. Os chicaguistas, nome dado aos seus seguidores, também apoiam políticas monetárias e fiscais restritivas. Nota-se, portanto, que são mais socialistas que sua geração anterior, a escola clássica. Em contraponto, a escola de pensamento econômico heterodoxo é um termo que se refere a uma variedade de correntes de pensamentos que se opõem às teorias econômicas dominantes da escola ortodoxa. Essas correntes de pensamento incluem a economia marxista, institucionalista, keynesiana, feminista, entre outras. Se tratando do seu desenvolvimento histórico, essa escola tem suas raízes na obra dos pensadores, porque chamá-los de economistas seria crime, como Karl Marx e John Maynard Keynes. Críticos das teorias econômicas ortodoxas, propondo alternativas para explicar essa matéria, além de soluções para os problemas enfrentados pelas sociedades. Ao final, criaram os maiores terraplanismos econômicos, como veremos a seguir. Por exemplo, a economia marxista foca na análise da produção, distribuição e troca de bens e serviços, sob o sistema capitalista, enquanto a economia institucionalista enfatiza a importância das instituições sociais e políticas para o funcionamento da sociedade. Os argumentos desse terraplanismo podem ser resumidos em 3 pontos principais. Primeiro, correntes de pensamento que enfatizam a importância do contexto histórico, político e social para entender a economia. Segundo, rejeitam a visão de que a economia pode ser entendida como uma ciência pura, independente das condições sociais e políticas. E terceiro, elas defendem a necessidade de políticas econômicas ativas e intervenção governamental para garantir o bem-estar social e a justiça econômica, seja lá para quem for essa justiça.
Adentrando em sua principal escola, a marxista, podemos dizer que ela se baseia na noção de que a sociedade é dividida em classes, com uma classe dominante que explora a classe trabalhadora. Segundo seus seguidores, a exploração da classe trabalhadora é a principal fonte de lucro para a classe dominante, e é isso que move a economia capitalista. Essa linha de pensamento teve origem no século XIX, com a obra de Karl Marx e Friedrich Engels, intitulada O Manifesto do Partido Comunista. Nessa obra, os autores argumentam que a luta de classes é a força motora da história e que o comunismo é a forma mais avançada de sociedade, na qual todas as pessoas trabalhariam coletivamente e receberiam igualmente os benefícios do trabalho. A teoria marxista continua a ser influente no pensamento econômico e político. Muitos economistas formados nessa escola desenvolveram suas próprias interpretações e adaptações da teoria original, como o alemão Rudolf Hilferding, que desenvolveu a teoria do capital financeiro, ou o britânico John Maynard Keynes, cuja teoria do emprego e do crescimento, infelizmente, é amplamente utilizada até hoje. A escola keynesiana de economia foi desenvolvida a partir das ideias desse último pensador. Ela se destaca por sua ênfase no papel do governo na economia e na suposta necessidade de intervenção estatal para estabilizá-la, a fim de evitar o desemprego. Ela surgiu na década de 1930, em resposta à Grande Depressão Econômica, que afetou a maioria do mundo ocidental na época. Keynes argumentou que a depressão era causada pelo excesso de poupança em relação ao investimento, o que levava a uma queda na demanda agregada e ao desemprego. Para resolver essa situação, propôs que o governo gastasse mais do que arrecadava em impostos e que aumentasse a oferta de dinheiro na economia, o que aumentaria a demanda e, por sua vez, ajudaria a estimular o crescimento econômico e reduzir o desemprego. Uma ideia deveras burra, diga-se de passagem. A escola keynesiana teve um impacto significativo na política econômica dos países ocidentais, e suas ideias foram amplamente adotadas pelos governos em resposta à grande crise. No entanto, ela também tem sido alvo de críticas ao longo dos anos, como o claro aumento da inflação e do endividamento excessivo do governo, além de subestimar o papel do mercado e a capacidade dos agentes econômicos de se adaptarem às mudanças nas condições econômicas. Entretanto, as críticas são apenas ruídos em comparação à adoção de suas ideias. Atualmente, ela ainda é uma das principais correntes de pensamento econômico e continua a desempenhar um papel catastrófico na política econômica de muitos países. Por fim, uma das escolas mais absurdas vem tomando espaço: a Escola de Economia Feminista. Prepare seus ouvidos. Essa corrente feminista de pensamento econômico se preocupa com a maneira como as desigualdades de gênero afetam a economia e as mulheres em particular. A economia feminista também se interessa por como as instituições econômicas e políticas contribuem para essas desigualdades e como elas podem ser superadas. Ela nasceu na década de 1970, quando certas feministas começaram a questionar a exclusão das mulheres nas teorias econômicas dominantes e a falta de consideração das questões de gênero nessa matéria. Os argumentos da escola de economia feminista podem ser resumidos em 3 pontos principais. Primeiro, enfatiza a importância do trabalho doméstico remunerado e do cuidado para a economia e para as mulheres em particular. Segundo, critica a discriminação de gênero no mercado de trabalho e na distribuição de renda. E terceiro, defende a necessidade de políticas econômicas que levem em conta as desigualdades de gênero e promovam a igualdade entre homens e mulheres. Creio que nem preciso dizer que essa escola vem ganhando muita força, somando-se à escola keynesiana. Nota-se que seria necessário um vídeo inteiro falando sobre cada uma dessas ideias para que se pudesse refutar seus argumentos. Mas não faremos isso. A seguir, apresentaremos a Escola Austríaca de Economia. E se você tiver mais de 2 neurônios, entenderá os motivos para ela ser superior. A Escola Austríaca de Economia é uma corrente de pensamento econômico que se desenvolveu a partir da obra de economistas austríacos do século XIX, como Karl Menger, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. Essa linha de pensamento enfatiza a importância do livre mercado e do julgamento individual para a determinação dos preços e da produção de bens e serviços. A Escola Austríaca de Economia tem suas raízes nas teorias econômicas clássicas do século XVIII e XIX, mas foi influenciada pelo trabalho dos economistas elencados anteriormente, que questionaram algumas das premissas básicas dessas teorias e propuseram alternativas para explicar essa matéria. A escola austríaca teve seu auge no século XX, mas continua influente até hoje. Os argumentos dessa escola podem ser resumidos em 3 pontos principais. Primeiro, enfatiza a importância do livre mercado e do julgamento individual para a determinação dos preços e da produção de bens e serviços. Segundo, rejeita a intervenção governamental na economia, argumentando que ela pode criar distorções e ineficiências. E terceiro, defende a ideia de que a economia é uma ciência subjetiva e depende das escolhas individuais.
Nota-se, portanto, que a escola austríaca não ignora a menor minoria, o indivíduo, enquanto as demais apoiam seu maior inimigo, o Estado. Portanto, deixaremos para você, espectador, que se aprofunde em cada uma para tirar suas próprias conclusões e verificar qual delas faz mais sentido. Deixe aqui nos comentários o que você acha de cada uma e verificaremos qual delas representa melhor a realidade. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.